E pensando assim nos ambientes que nós estamos, que nós convivemos, é muito comum que às vezes a gente chega num lugar, às vezes até mesmo dentro da igreja, mas em qualquer outro ambiente, e a gente percebe que ali tem uma roda de escarnecedores, por assim dizer, né? Você percebe que você chega e estão ali comentando de alguém, ou dando risada de alguém, né, fazendo comentários que não necessariamente, como você disse, são a verdade sobre aquela pessoa. Pode até ter um pouco de verdade misturado com exageros ou com coisas que são ilações, suposições de quem está falando. Como que alguém que entra num ambiente desse pode ser sal e luz, ser agente de transformação e não apenas se deixar misturar ali com aquela situação e, às vezes, pelo silêncio, deixar que a situação continue fermentando? Então, o Catecismo Maior, ele considera receber fofocas como quebra do 9º mandamento. Então, quando você ouve uma história sobre alguém, né, que não é uma história verdadeira, ou é uma história que está sendo acrescentada, ou é uma pessoa que está julgando aquela situação, e você não faz nada, você é passivo em relação àquilo, né, então você também é culpado pela quebra do 9º mandamento. Né? Então, isso é muito interessante. Porque você pode falar, mas eu não faço nada, mas eu estou ali, eu gosto de ouvir. Né? Eu não falo nada, não vou contar para ninguém, eu sou um túmulo, mas eu adoro ouvir. Né? Então, a partir do momento que você está dando crédito, e isso é uma coisa que eu falo no livro também, se você é uma pessoa que os fofoqueiros do teu trabalho, da tua igreja, sempre te procuram, tem alguma coisa errada com você. Porque provavelmente você é uma pessoa que dá guarida. Né? Então, a gente precisa se questionar se as pessoas têm muita liberdade de rasgar o verbo para falar mal de todo mundo perto da gente, é porque, na casa onde eu fui criada, né, com os meus pais, eles eram muito severos com relação a isso. Então, eu aprendi isso desde muito cedo, a ter esse tipo de respeito. Então, se alguém... E eles eram, assim, bem delicados. Se alguém chegasse em casa e dissesse, menina, tu sabe o que aconteceu com fulano? Não, não sei não, mas espera aí que eu vou chamar ele, ele mesmo me conta. Quer que eu chame? A pessoa, não, depois a gente fala disso, menino. Então, eles não davam brecha, eles não deixavam. Né? Então, eu dou alguns conselhos. Né? Eu falo, bom, se você não quer ser tão radical, você pode só desconversar, né? A pessoa vai chegar para você e vai dizer, rapaz, tem um negócio para te contar, uma bomba. Você fala, pois é, menina, está chovendo hoje, né? Então, você pode dar a entender a ele que você não está interessado no assunto, né? Você pode escapar do assunto. Mas, se não tem jeito, porque esse é um pecado que pega todos nós. Só que existem algumas pessoas que se aprofundam nele. Né? E eu acho que cada igreja, cada condomínio, cada trabalho, cada escola... tem algumas espécimes, né, dessas, né, que são pessoas que vivem daquele pecado, né, que incorporam mesmo a maledicência. Que se alimentam daquilo. Né? Que gostam daquilo. Né? A gente, quando você lê o livro, você vai ver. Quando você lê o Catecismo Maior, você vai ver. Rapaz, eu estou enquadrado em vários pontos desses, né? Mas como a gente está enquadrado em vários outros pecados, né? Que são coisas que a gente precisa estar vigiando todo dia e lutando contra. Mas realmente existem pessoas que têm essa tendência mais forte, que têm mais prazer nisso, que fazem disso um estilo de vida, né? Essas pessoas precisam ser corrigidas por nós nesse sentido, né? Ela precisa entender que aquilo não é normal. E você não precisa pregar para ela ou esfregar o livro na cara dela ou o Catecismo Maior, não. Mas, às vezes, só você dizer, isso é didático para ela, só você dizer, não, esse assunto não é da nossa competência, né? Não tem nada a ver com a gente, vamos deixar esse assunto para lá, né? Ou fazer igual meu pai fazia, vamos chamar o fulano, quer falar dele? Fala dele, mas fala na frente dele. Né? Isso vai ser didático para ele. Isso não só vai frear a fofoca, né? Vai parar ali, pelo menos no que depender de você. Né? E o 9º mandamento ele fala isso muitas vezes, né? No que depender de você. Naquilo que depende de você. Claro, a gente não vai salvar o mundo. Né? As fofocas não vão parar. Mas no que depender de mim, isso não vai passar adiante, isso não vai ser um problema. Né? Muito bom. Eu me lembrei de uma história que o meu pastor da minha... Eu cresci em uma igreja, né? Agora estou na minha segunda igreja em São Paulo. Mas a igreja onde eu cresci no interior... O meu pastor lá contava uma história assim que tinha um homem que ele não conseguia falar mal de ninguém.
Todo mundo que ia falar mal de alguém com ele logo lembrava de alguma qualidade da pessoa e trazia aquilo, e aí ninguém conseguia falar mal dos outros perto dele. Aí alguém falou assim, não, hoje eu vou testar e ele não vai conseguir fazer isso. Aí ele chegou lá para esse homem... falou assim, e o diabo, o que você acha dele? Aí o homem pensou assim, ele é persistente. Muito bom.